Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. O Senhor diz, né? Ele disse no louvor, ele está dizendo aqui agora: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ninguém no mundo tem esse poder, amado, a não ser Deus. Ninguém. Só o Senhor tem esse poder, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe o que cada um de nós precisamos, mas Ele quer ouvir de mim e de você. Ele quer ver eu e você quebrantados e clamando a Ele o que precisamos, porque Ele nos criou, Ele sabe tudo que a gente precisa, mas Ele quer ouvir da gente. Versículo 2: Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Isso é muito forte. O inimigo não tem esse poder. O inimigo fica do lado de fora, esperando a gente falar para ele agir. Mas Deus não, Ele penetra no meu pensamento. Olha que tremendo, Ele vai lá dentro, Ele sabe tudo que a gente está pensando, Ele penetra. Então Ele vem muito antes do inimigo tentar fazer alguma coisa. Versículo 4: Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Se antes de eu falar algo, Ele já sabe o que eu vou falar, aí é que vem a nossa vigilância. Ele sabe o que vai sair, porque Ele viu, Ele sondou, Ele viu aqui. Ele sabe o que vai sair. Então o que a gente tem que pedir muito ao Senhor? Para não deixar sair quando não é para sair. Isso Ele falou tremendamente comigo. Às vezes a gente se encontra falando coisas, né? Sem pensar. E a pergunta que eu tenho feito para Deus é: Senhor, o que eu estou falando agora está construindo ou está destruindo? Está me edificando, está me aumentando em alguma coisa, está me acrescentando? Eu tenho pedido muito ao Senhor para me policiar nisso. E é isso que esse versículo ele fala. A palavra não chegou na minha língua ainda, Ele já sabe, Ele está lá, Ele vai falar isso, Ele vai falar isso. Que a gente possa ter essa ligação com Deus, de pedir a Ele para só sair aquilo que vai edificar a vida do irmão, a nossa, aquilo que vai construir e não aquilo que vai destruir, né? Versículo 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. A mão, eu entendi nesse versículo, que foi revelado para mim, é que a mão do Senhor, nesse momento, Ele está sobre, né? A mão do Senhor está aqui e eu estou aqui. Mas eu acredito que quando Ele pede a intimidade da gente, Ele quer o contrário. Ele quer colocar a mão aqui e nos colocar dentro, no colo, na mão dEle, sabe? É isso que Ele pede de nós. É um pai. Qual é o pai e a mãe que não quer ter um filho no colo, um filho próximo? E eu achei tremendo, porque às vezes a gente está passando lutas, querendo buscar a solução em coisas, em outras pessoas. Não que o irmão não venha dar uma palavra de vitória, sim, se ele estiver, né, ali ligadinho com Deus, ele vai ser usado para isso. Mas e quando a gente não tem? Tem o Senhor para nos colocar no
colo. E eu me senti confortada numa certa situação quando eu li esse versículo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Isso é lindo. 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Realmente, atingir as coisas do Senhor pelos nossos braços nós não conseguiríamos, mas nós conseguimos pela graça, só pela graça. A Bíblia nos diz que toda a terra está cheia da glória dele. Toda a terra. Tem louvores que falam, né? Toda a terra. Mas às vezes eu fico, por que algumas pessoas não encontram essa glória? Não conseguem pegar, palpar, ela não é concreta. Eu entendi que às vezes a gente não consegue porque a gente só olha para as coisas da terra. A gente só cuida das coisas da terra, só fala das coisas da terra. A gente não é espiritual. Então como que eu vou ver essa glória? Eu não vou ver. Pelo nosso braço, não. Não podemos resolver isso. Mas, pela graça concedida dele, por ele, com certeza a gente consegue enxergar essa glória na nossa vida e na vida alheia. Amém? O versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não existe lugar no mundo onde Deus não esteja, inclusive no abismo, inclusive lá no inferno. Não existe lugar onde Ele não esteja. Não existe. Não adianta a gente se esconder, porque não existe. Não adianta. 8. Se subo aos céus, lá Ele estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Ele também está. Ele é soberano, Ele vai estar em todo lugar. Glória a Deus. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Engraçado que quando eu li esse salmo no meu trabalho, eu estava pegando a minha ultrassom para ver, né? Aí quando eu li isso, eu falei, Deus, tu me formaste no meu interior, no seio da minha mãe. Aí eu peguei a ultrassom e olhei aquela coisa pequenininha, assim, que eu já mostrei para alguns, né? O meu pequenininho, ou a minha pequenininha, não sei. Eu falei, gente, Deus, quando isso aqui começou a acontecer, Ele já começou a fazer e a acontecer, a escrever, a formar, a tecer, a escrever o projeto. A gente lá, esse aqui está do tamanho da minha mão, né? Que a minha médica falou. E Deus já tem uma história. Olha, isso é tremendo, isso é profundo demais. Às vezes a gente quer aprender Apocalipse, as bestas, não sei o que, algumas coisas difíceis. Quando o mais simples, que é isso aqui, a vida, a gente deixa passar. E aí eu comecei a olhar para essa ultra. Falei, Deus já está escrevendo a história do meu bebê. Escreveu a sua. Escreveu a de todos nós. É tremendo isso. 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando não era nem... Como que eu vou dizer isso na igreja? Todo mundo entendeu, né? Enfim, não tinha forma. Não tinha forma e Deus ali já tinha uma vida, Deus já estava olhando. Ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro, isso me provou realmente que existe o livro da vida, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus é muito tremendo. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Nós não alcançamos o que Deus tem para nós, amados. É muito maior do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente pede uma coisa aqui na frente. O que Ele tem não está aqui, está lá na frente e a gente não olha. E aí a gente não consegue esse aqui da frente. Acabou, desiste, murmura. Não, espera, que o que está lá na frente é muito, muito, muito maior. 18. Se os contasse, excederiam os grãos de areia. Imagina contar grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Eu entendo que quando ele diz aqui grãos de areia, é porque não é só na terra. Tudo que a gente está plantando, buscando o reino, é que a gente vai começar a colher aqui e terminar lá em cima. Porque não teria graça, não é? O que a gente está conquistando aqui embaixo, buscando, passando a luta, dando glória a Deus,
luta com os irmãos, luta com o ministério, luta no trabalho. Não pode ser à toa. Não pode ser. Então, se ele diz de salvação, esse grão de areia, tudo que eu vou ter, é lá para onde eu quero ir, para onde eu oro que o Senhor me leve. Você também faz tudo para isso. E eu entendi isso, né? Sem jamais chegar ao fim. Tomara, 19, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Ele prova o crente o tempo todo, amado. O tempo todo ele prova o crente. E várias vezes nós somos reprovados. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Amém? Quando ele começa a tecer a nossa história, né? Quando nós estamos ainda, como essa outra mostrou aqui, aí eu falei assim, mas Senhor, se o Senhor diz na tua palavra que o Senhor tece a minha história, então veio a ideia de predestinação na minha cabeça. Ele falou, não, porque existe o livre-arbítrio para quem não é crente. Crente, como nós aprendemos, não tem livre-arbítrio. Então, ele teceu a história, ele criou tudo, ele criou um projeto para aquele ser. Aquilo só vai acontecer se o ser crescer, se desenvolver e continuar no centro da vontade do Pai. E o que muitas vezes acontece, que foi o que aconteceu comigo, com muitos aqui que não nasceram em berço evangélico, cristão, é porque os nossos pais não entendiam essa palavra, não conheciam esse Deus e nos deixaram desviar. E aí, aquele projeto que Deus fez, aquilo tudo que Deus colocou como propósito ficou de lado e ele saiu da história. Só com a misericórdia ele ficou tomando conta, porque vários livramentos nós tivemos antes de estar nos braços do Pai. Isso é lógico, porque existe um propósito, ele não ia deixar que coisas, né? Mas imagina ele criar e depois ele perdi por enquanto, mas depois vai voltar, né? Deus, é soberano, e a gente passa por tudo que a gente passou, e aí a gente tem os testemunhos que a gente tem para contar, que eu acredito que Deus permite, porque lá na frente, quando você vai para Jesus, quando a gente vem para cá, conta o testemunho, edifica a fé do irmão, o irmão sai daqui mais certo de que realmente Deus transforma, e ele trabalha da maneira dele, multiforme e graça que ele tem com cada um de nós. Eu tenho uma amiga que uma vez falou assim, poxa, mas eu sou criada em berço evangélico, eu sou ex-nada. Ex-nada, porque ela não fumou, não se drogou, não bebeu, não se prostituiu, enfim, ex-nada. E aí, naquela época, eu não entendia isso. Depois eu fui pensar, é mesmo, né, Deus? Mas não é ex-nada. Vai ver que lá dentro, na alma, cura de alma, ferida de alma, rejeição, uma série de coisas que não são aparentes, mas que estão lá. E que Deus está curando, com certeza, né? E eu estava lendo um livro que minha irmã Priscila e Simone me emprestaram. E aí, chorando esses dias, eu falei, mas Deus, por que a gente sempre erra as mesmas coisas? Por isso que quando o pastor começou a ministrar aqui no início, eu falei, Deus está nesse lugar mesmo. Porque ele alinhavou tanto a sua palavra, pastor, quanto o louvor das meninas, quanto o salmo que ele me deu, o que ele quer dizer à igreja. E sobre os erros cíclicos, né? Que a gente está sempre errando na mesma coisa. E exatamente a página que eu terminei de ler, Deus me ensinou que existem 3 tipos de cristãos, né? O tolo, o inteligente e o sábio. Olha só a diferença. Aí você pensa e vê onde você se encaixa. O tolo, ele comete erros, mas ele continua caindo nos mesmos erros. Insanidade é esperarmos resultados diferentes tendo as mesmas práticas. Esse é o tolo. O inteligente também comete erros. Quem disse que não? Mas ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Eu achei fantástico esses 3 aqui. Falei, Deus, onde eu me encontro? E tive uma notícia triste, porque eu me encontrei no tolo. Porque os erros que eu tenho cometido, eu tenho tido as mesmas reações, então não vou sair desse cíclico nunca. A não ser que eu entenda, como agora, que eu não posso estar dentro do tolo. Eu não posso ser tolo. E se eu tiver sempre a mesma reação, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sempre. E eu não vou sair disso. E Deus quer levar a gente para um nível maior. Ele quer levar a gente para uma outra etapa.
E ele não consegue, por quê? Porque a gente não entende e tem as mesmas reações. E geralmente a igreja é isso. Como nós somos a igreja. A igreja é um lugar, um hospital de pessoas doentes espiritualmente que estão sendo transformadas no caráter. A gente não entende. Eu preciso pensar e falar, peraí, isso aconteceu ontem. Então a reação de hoje não vai ser a mesma de ontem. Vou ter uma outra reação e com certeza vou ter um resultado diferente. E isso ficou muito forte no meu coração, isso é no trabalho. E no trabalho esses dias eu passei por isso, quando eu li isso, eu passei por isso. Eu tive uma afronta, o inimigo se levantou através de uma profissional. Eu parei, deixei ela falar sozinha. Falei, não vou ter a mesma reação. 10 minutos depois que ela me afrontou, eu peguei uma bandeja de café, porque ela é médica. Toma, doutora. Levei o café para ela. Não foi ironia, não foi raiva, não foi deboche, nada disso. Eu fui pro banheiro, fiquei, a gente é carne, osso, sente. Falei, não, Senhor, eu não vou ter a mesma reação. E fui lá e a situação passou, não se fala mais nisso, porque eu pedi a Deus e Deus me deu uma estratégia. Se eu falasse mal dela, se eu revidasse, ou se eu, era o que o inimigo queria. Como sempre ele faz, é o que ele sempre faz. Então foi o que esse salmo trouxe para a minha vida. Nós possamos, realmente entender que se tivermos as mesmas reações, ele som do coração, ele conhece. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Pecou da mesma forma. Não adiantou. Então o que a gente tem que pedir ao Senhor mente, como já foi dito aqui, é o primeiro lugar. É olho e mente. Vem para cá e vem para cá já era. O corpo todo vai fazer aquilo que está aqui, aquilo que está aqui. E acaba que a gente não vai fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é linda, é perfeita, é agradável. Amém. E se nós entendermos e estivermos no centro da vontade de Deus, a gente vai romper. E às vezes a gente fica empacado numa situação porque não ouve a voz do Pai. Ou quando ouve, finge que não ouve. Ou não ouve mesmo porque não está buscando. E Deus, mês passado, até o meu líder me cobrou disso. Eu tenho orado pouco. E a oração, gente, é tudo. Sem oração ninguém vai ao Pai. Sem oração ninguém vai... É como se você chama o teu pai ou tua mãe. Senta aqui, vamos conversar, mãe. Vamos conversar, pai. Vamos ter... Casal faz muito isso, né? Vamos discutir relação. 3 horas da manhã. Vamos discutir relação? Deus espera isso da gente. Senhor, vamos discutir relação. Estou toda errada, me ajuda. É porque ele é invisível e a gente... Não vou fazer. Tô vendo? A gente é muito assim. Talvez se ele estivesse de carne, sentado, a gente procurasse mais. Porque nós somos assim. Também foi assim, né? Então, isso ficou muito forte dentro de mim. E levem isso com vocês. Quando acontecer as mesmas coisas, é porque Deus está provando de novo, na mesma situação. Só que Ele espera de mim e de você uma reação nova, uma reação diferente. O resultado com certeza vai ser diferente. Glória a Deus. Deus falou para mim, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.